Sejam bem-vindos à cerimônia de abertura do Seminário de Ambiente Seguro do Trabalho. Para compor a mesa, solicitamos a presença das seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor Paulo Gustavo Medeiros Carvalho, advogado-geral da União Substituto. Excelentíssima senhora Delaide Alves Miranda Arantes, ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Excelentíssimo senhor Ronaldo Curado Fleury, procurador-geral do Ministério Público do Trabalho. Excelentíssimo senhor Marcelo Caetano, secretário da Previdência Social. Excelentíssimo senhor Leonardo de Melo Gadelha, presidente do Instituto Nacional do Seguro Social. Excelentíssima senhora Maria Tereza Pacheco Jensen, secretária de Inspeção do Trabalho, representando o Ministério do Trabalho. Convidamos a todos para colocarem-se em posição de respeito para a execução do hino nacional. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em desejo, ó liberdade, nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pabre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais arriba, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os serpes da justiça clama forte, verás que o brilho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra morada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. O Seminário de Ambiente Seguro do Trabalho tem por objetivo a promoção do debate acerca do meio ambiente do trabalho no Brasil, notadamente as graves consequências econômicas, sociais e jurídicas que decorrem dos acidentes do trabalho e doenças ocupacionais que resultam do desequilíbrio labor-ambiental. O seminário buscará intensificar a interlocução de informações entre entidades e órgãos comprometidos com prevenção de acidentes,
do trabalho e doenças ocupacionais no Brasil, além de identificar as principais causas e fatores que contribuem para o desequilíbrio laboral-ambiental e propor medidas concretas voltadas à alteração do atual cenário infortunístico. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra a doutora Maria Tereza Pacheco Jensen. Meus cumprimentos à ministra Adelaide Alves Miranda Arantes, a todos os, já posso dizer, parceiros aqui da mesa, porque trabalhamos sempre junto nessa situação de melhoria dos ambientes de trabalho, né, de estratégias para que isso aconteça. Os meus cumprimentos a todos que estão aqui, todos os convidados, todos os servidores públicos que se encontram na plateia. Primeiramente, falar também em nome do ministro do Trabalho, que pediu que fizesse também os cumprimentos a todos. E dizer que é uma grata satisfação estar aqui, agradeço muito o convite, porque essa causa é uma causa muito cara a todos nós, muito importante, a questão da prevenção dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais é uma medida, uma luta que só vai ter bons resultados se ela for coletiva, se ela for de integração de diversos órgãos, que a própria sociedade entenda que é uma necessidade do Brasil aí para que o nosso país retome uma condição e busque de desenvolvimento e que busque estar aí alinhado com os países de primeiro mundo, em que a redução de acidentes de doenças aí já está bastante avançado. Nós não podemos ter um Brasil, não podemos admitir um Brasil com tanto sofrimento para o seu povo, em razão principalmente de acidentes que levam à morte, incapacidades e doenças e tudo isso, né, considerado campeão, muitas vezes, de acidente de trabalho. A gente não quer mais continuar com não merecemos continuar com esse epíteto, né, de maior país em relação a números de acidentes, adoecimentos. Estamos fazendo justamente isso agora. Uma união de forças para lutar fortemente contra isso, né? Essa é uma conta que todos pagam. Não é a sociedade em geral acaba pagando o custo disso, que vai parar na nossa previdência, e dividimos então aquilo que é resultado às vezes de uma inércia, de um descumprimento da norma pela empresa. Às vezes o próprio trabalhador não entende a importância de se comprometer em relação à parte que lhe cabe, também em relação a evitar um problema para ele mesmo no ambiente de trabalho. Então, tudo isso a sociedade está pagando a conta em conjunto, então a responsabilidade também de evitar isso é nossa. Todos nós temos que fazer e ter esse entendimento de que é um envolvimento de todos, é um compromisso de todos, de trabalhadores, de órgãos públicos, de empresários, e que o Brasil tem que começar a vencer e reverter esses dados. No Ministério do Trabalho, esse ano a gente renovou, reiniciou, né, as campanhas de prevenção do acidente de trabalho. A nossa Campat, ela sempre existiu, mas ela ficou muitos anos sem ser realizada. Esse ano nós reinauguramos, no sentido de que nós temos que dar conhecimento à população em geral da responsabilidade que tem. Nós temos que passar conhecimento. A partir do momento que a pessoa está envolvida e conhecedora dos riscos que existem nos ambientes de trabalho, ela pode também ajudar a luta, se integrar a nós nessa luta contra esse problema tão sério que o Brasil enfrenta. Pensando em termos de gastos, né, a gente tem visto aí, a OIT fez uma estimativa, e 4% do PIB mundial é gasto com estratégias ou consequências do acidente de trabalho e do adoecimento. É uma conta muito alta, né? Só no Brasil são 200 bilhões que a Previdência despende, aí você computando os gastos diretos, mas também os dias de afastamento e tudo isso aqui. Então, é uma conta muito alta. O Brasil está pagando caro por isso. Nós precisamos reverter esse quadro, e isso tem que ser em ações conjuntas, né? A Inspeção do Trabalho, então, tem esse dever de fazer a fiscalização dos ambientes de trabalho. As normas de segurança e saúde são fiscalizadas. São construídas também
as próprias normas dentro do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho tem assento como a Secretaria da Inspeção do Trabalho, especialmente, como representante do Ministério do Trabalho na construção das normas de segurança. Nesse sentido, o Brasil é reconhecido como bastante avançado, mas nós ainda temos uma resistência muito grande. Temos aí os históricos, vocês devem ter acompanhado pela imprensa. Em relação ao NR12, nós sofremos muitas vezes ameaças. Em relação à própria norma que foi construída em comissão tripartite, discutida entre empregados e empregadores. As normas de segurança e saúde, elas só são publicadas quando se consegue o consenso. Então, a discussão foi muito profunda, é sempre muito profunda para construir uma norma dessa, mas, infelizmente, nós sabemos que depois da norma emitida, ainda existem algumas ameaças, projetos de lei tentando que isso seja desfeito, e é uma luta contínua para que o que eu entendo que é uma falta de consciência em relação a justamente isso que eu estou falando, que é uma integração de ações que envolve empresários, empregados, e os órgãos públicos, e essa falta de consciência de que a norma existe e tem que ser cumprida, e que não é a fiscalização que é errada quando exige. Então, ainda temos que lutar muito para mudar essa consciência no Brasil da prevenção, a cultura de prevenção. Esse assunto da prevenção dos acidentes tem que estar no dia a dia das pessoas, tem que estar nas famílias, nas discussões, dentro nas suas relações familiares, nos seus ambientes de trabalho, nas discussões interinstitucionais. Isso aqui tem que ser fruto, tem que ser objeto, uma compreensão muito grande da sociedade brasileira de que isso tem que ser assumido como um dever de todos e como uma situação que tem que ser rotineira, tem que ser cotidiana, que tem que ser de sempre, né? Nós não podemos achar que é um problema só dos empresários também, nós não podemos achar que é só do poder público, mas é de todos nós. Nós temos que nos envolver nessa causa da prevenção. O Brasil tem que pensar em prevenção. É hora de mudar essa situação. Nós estamos aqui justamente por isso, né? Para oferecer a nossa força de trabalho, a força de trabalho dos auditores fiscais de trabalho, para esse objetivo maior. Por isso, agradecemos de estar aqui para poder, com tantos parceiros, discutir essa situação de tornar os meios ambientes de trabalho rígidos, seguros, e que a gente possa ter aí a nossa população, o trabalhador, como até o doutor, né, Ronaldo Fleury fala sempre, né? O trabalhador tem o direito de sair de casa numa situação e, ao final do dia, voltar na mesma situação, com a mesma condição de saúde que ele saiu de casa. Voltar para o seu lar, para a convivência com a sua família com absoluta integridade física, né, e até psicológica. Então, eu quero dizer também que é uma grande honra estar aqui nesse momento com vocês. Um colega, Jefferson Seider, também, que é o nosso médico do trabalho, lá do Ministério do Trabalho, o meu coordenador da fiscalização nessa área, está aqui com vocês, vai palestrar, trazer um pouquinho do conhecimento desenvolvido dentro do Ministério do Trabalho. E aí estamos também à disposição de vocês para tudo isso tudo que for necessário, né, para essa finalidade. E agradeço a todos. Então, muito obrigada. Convidamos o doutor Leonardo de Melo Gadelha para uso da palavra. Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a plateia de maneira indistinta e efusiva, saudar o nosso anfitrião, o doutor Paulo Gustavo Medeiros, e, por seu intermédio, cumprimentar os demais componentes da mesa, falar que o INSS se sente extremamente honrado com este convite. Quero crer que existem algumas dimensões sobre as quais nós podemos observar esse esforço, e todas elas nos trazem a certeza de que esse é um instante histórico. Quero crer que, do ponto de vista da dimensão ontológica, do ser, do indivíduo, talvez a menos observada e talvez a mais importante, é muito significativo que todas essas instituições possam se unir, envidar esforços conjuntamente, para que a gente possa construir um caminho que redunde na preservação dos postos de trabalho, que redunde na rigidez física desses servidores, na rigidez mental desses funcionários e, como consequência de tudo isso, na maior produtividade do nosso país. E, com isso, eu faço um gancho para a segunda dimensão sobre a qual a gente pode observar e comemorar esse instante, que é a dimensão social. Eu quero crer que os brasileiros não esperam um Estado nem condescendente, nem rigoroso. Eles esperam um Estado justo. O INSS tem essa preocupação, tem procurado aguçar esse senso de justiça,
E ao compartilhar essa experiência com todas essas instituições, nós nos aproximamos disso que eu quero crer que a sociedade espera de nós, que nós sejamos justos, que nem sejamos condescendentes, que não pratiquemos o laissez-faire com o dinheiro público, mas que também não sejamos rigorosos demais, que possamos compreender a quadra institucional, a quadra histórica na qual estamos inseridos e a importância do Estado nesse momento. E a última razão de regozijo é justamente essa. Todas as vezes que instituições se unem para trabalhar um tema em comum, certamente o ganho para essas próprias instituições é muito grande. Então, eu celebro o ganho que há de surgir desse evento para os indivíduos, para os nossos trabalhadores, o ganho que há de existir para a sociedade, mas o ganho nosso próprio particular do INSS, que se aprimora, que aprimora os seus filtros, que aprimora os seus fluxos de trabalho, os seus processos internos e pode apresentar um resultado melhor para a sociedade. Então, quero dizer a todos os parceiros institucionais que estamos muito honrados em participar desse esforço conjunto. O INSS é a maior interface entre o Estado e a cidadania brasileira. Hoje, nós manejamos 33.700.000 benefícios. Dr. Brunca conhece esses números como ninguém, é possível que eu cometa alguma falha, que eu tenha algum delay, ele está sempre atualizado nesses números, mas nós estamos aí manejando algo entre 8% e 10% do PIB nacional, que não é pouca coisa, o que só nos traz ainda mais responsabilidade e a colaboração de todas essas instituições certamente nos ajudará a fazer com que esse dinheiro seja bem empregado e que ele redunde em maior produtividade para o cidadão, para a sociedade, mas também para o Estado. Muito obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que o INSS vai fazer o melhor possível para que a gente não decepcione os nossos parceiros. Muito obrigado. Convidamos o doutor Marcelo Caetano para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Minhas saudações à ministra Adelaide Arantes, ao advogado-geral adjunto Paulo Carvalho, também ao procurador do Ministério Público do Trabalho, procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, Dr. Ronaldo Fleury, a minha colega aqui, não só do prédio também, mas também de alguns trabalhos conjuntos que já fizemos, né? A secretária de Inspeção do Trabalho, a doutora Maria Tereza Jansen, e também o meu companheiro de trabalho, o presidente do INSS, Leonardo Gadelha. Bem, e também, naturalmente, que eu estendo todas as saudações a todos que estão aqui assistindo a esse evento. Primeiramente, gostaria de parabenizar e agradecer o convite que a Escola da AGU me fez para participar da abertura desse evento, mas, mais do que isso, a parabenizar a Escola da AGU pela realização de um seminário a respeito do ambiente do seguro do trabalho. Por quê? Porque houve, por parte nesse seminário, a preocupação de juntar diversos atores, né? Atores do governo, do executivo, né? Da Advocacia Geral da União, do Ministério do Trabalho, do Ministério da Fazenda, a gente aqui da Secretaria de Previdência, a própria AGU, o INSS, né? Não só isso, mas também do setor privado e também de outros órgãos públicos, né? Tanto da Justiça quanto do Ministério Público. Então, é um esforço conjunto de diversos órgãos governamentais e também do setor privado para refletir sobre um assunto que é relevante, muito relevante para a vida das pessoas, que é chegar, como a doutora Tereza colocou, chegar seguro ao trabalho e sair seguro do trabalho. E vai ser um dia bastante produtivo, porque vão ter diversas reflexões, vai ser um dia inteiro de trabalho com diversas reflexões sobre quais são as consequências de se ter um ambiente desequilibrado no trabalho. Consequências do ponto de vista econômico, consequências do ponto de vista social e consequências do ponto de vista jurídico. Mas mais importante que isso, não é a gente saber que existem os problemas e analisar quais são as suas consequências. Mais importante que isso é, identificando o problema, identificando as suas consequências, como que a gente consegue agir de modo conjunto, diversos poderes do setor público, conjuntamente com o setor privado, para aí sim, conhecendo a existência do problema e suas consequências, fazer a prevenção.
E aí que é o grande objetivo, como é que eu diminuo esse desequilíbrio, como é que eu alcanço os melhores resultados, partindo de uma ação coordenada e cooperada de setor público, setor privado e dos diversos agentes diferentes do setor público. Então, eu agradeço bastante o convite também, que foi feito, vão ter apresentações aqui da secretaria a qual eu coordeno, mas agradeço o convite, parabenizo bastante a Escola da AGU pela realização do evento e desejo a todos vocês um dia de trabalho bastante produtivo. Então, muito obrigado pelo convite. Convidamos o doutor Ronaldo Curado Fleury para uso da palavra. Bom dia a todas e a todos presentes. Eu queria fazer uma saudação especial ao Dr. Paulo Gustavo, com quem já temos um longo trabalho junto, a ministra Delaide Miranda Arantes, dileta amiga, em nome deles, cumprimentar todas as autoridades na mesa. Em primeiro lugar, eu queria enaltecer a importância do evento. Infelizmente, o meio ambiente de trabalho no Brasil, ele não é tratado com a devida importância. Situações apenas isoladas são tratadas nas suas consequências. O que nós precisamos é inverter essa lógica. O que é necessário fazermos para que o meio ambiente de trabalho se mantenha saudável? E algumas questões a gente tem que trazer para o debate, e daí a importância de estarmos aqui hoje, e principalmente da qualidade das palestras que serão proferidas em seguida. A primeira questão é o que é meio ambiente de trabalho. Por exemplo, o fundo do mar é o meio ambiente de trabalho? Eu sou instrutor de mergulho. Se eu estiver dando aula de mergulho, é meio ambiente de trabalho. Agora, se eu estou dando aula para alguém fazendo recreação, para este alguém que está fazendo um mergulho recreativo, não é meio ambiente de trabalho. O próprio conceito de meio ambiente de trabalho, dependendo da situação, ele pode ser mutável. Hoje, todos aqui estamos no meio ambiente de trabalho. Se a AGU emprestar esse auditório, que eu não conhecia, aliás, maravilhoso, enorme, se ela emprestar para fazer uma peça teatral aberta ao público externo, as mesmas pessoas que estarão sentadas nas cadeiras que as senhoras e os senhores estão sentados, não será um meio ambiente de trabalho. E várias questões interferem no meio ambiente de trabalho. Questões que não são vistas preliminarmente como meio ambiente de trabalho, como, por exemplo, a questão da discriminação. Um servidor da AGU, transgênero, travesti, que sofra algum tipo de discriminação. Nós não podemos tratar isso apenas como discriminação de opção sexual com relação a esta pessoa, mas sim tratar como algo que vai gerar impacto em todo o meio ambiente de trabalho. Se uma pessoa é discriminada no meio ambiente de trabalho, isso gera um impacto em todos que estão à sua volta. Não é por outro motivo, inclusive, que nós, no Ministério Público do Trabalho, atentos a isso, fizemos até uma portaria regulamentando essa questão com relação ao nome do uso social, uso de banheiro, por travestis, transgêneros, E o que me anima muito é, primeiro, termos tantas instituições relevantes para a sociedade, pensando em prevenção. Não apenas pensando na repressão nos casos já constatados de violação ao meio ambiente de trabalho sadio. Tem um acidente de trabalho, vamos investigar lá, está a culpa da empresa, não cumpriu a NR tal
Ministério do Trabalho, vamos lá, vamos punir a empresa. Isso resolve? No Brasil, não. Nos Estados Unidos, resolve. Apesar da legislação sobre meio ambiente de trabalho nos Estados Unidos ser infinitamente menor do que a nossa, lá resolve porque se um trabalhador perder a unha de um dedo, o judiciário quebra a empresa. E fica até a 5ª geração da família dos donos devendo. No Brasil, pela leniência da nossa legislação, pelo déficit de auditores fiscais, que hoje está na ordem de 30 e tantos %, né? De auditores fiscais. E pela leniência de parte do nosso judiciário, infelizmente a empresa joga com os números e vale a pena descumprir algumas normas. É muito importante todas essas instituições estarem juntas pensando na prevenção. E a prevenção, ela é boa para a sociedade sob todos os aspectos. Sob o aspecto da arrecadação. Hoje se discute muito a questão da Previdência Social. Temos aqui presidente do INSS, secretário da Previdência Social. Tem déficit, não tem déficit, isso não interessa aqui no ponto. Entretanto, uma coisa é importante. Empresa inspecionada, empresa que cumpre a lei, arrecada. O Brasil tem um índice que é absolutamente único no mundo, que é o número de acidentes de trabalho, né, ser em determinadas áreas superior do que o do adoecimento. É algo difícil de se explicar. Lá fora, aqui a gente sabe, é o quê? Subnotificação. As empresas não notificam. A pessoa está com Ler-Dort, não, vai dor. Dor pode ser qualquer coisa, eu dei uma topada, qualquer coisa. Isso é o quê? Precisa do Estado fiscalizando. Sob o ponto de vista da regulação do mercado, porque uma empresa que não cumpre a legislação, ela está fazendo um verdadeiro dumping social com relação às demais empresas. Ela vai ter um custo muito menor do que aquela que cumpre a legislação. Então, é obrigação, sim, do Estado manter este mercado regulado, no mínimo com relação aos custos de manutenção de um meio ambiente de trabalho sadio. E, por fim, claro, não por ser menos importante, para mim é inclusive o mais importante, é a questão humana, de preservação da vida e da saúde do ser humano. Como a doutora Maria Tereza lembrou, cabe sim ao Estado e ao empregador garantir que esse trabalhador volte para casa exatamente da mesma forma que ele saiu de casa. O Ministério Público do Trabalho tem cumprido o seu papel. Temos vários projetos estratégicos, como, por exemplo, o do amianto, de banimento do amianto, que semana passada conseguimos uma vitória no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da inconstitucionalidade da lei federal e inconstitucionalidade da lei federal que permite o uso do amianto e inconstitucionalidade da lei estadual de São Paulo que proíbe o uso do amianto. E várias outras áreas, frigoríficos, e inúmeras outras áreas que são, se eu não me engano, 9 ou 10 projetos que nós temos só nessa área de meio ambiente de trabalho. E desenvolvemos também, junto à Organização Internacional do Trabalho, um observatório de saúde e segurança do trabalho, com dados do próprio Estado, do INSS, do Ministério do Trabalho, dados que mapeiam a situação no Brasil de saúde e segurança do trabalho. Esse observatório está tendo uma repercussão excepcional fora do Brasil. Estamos vendendo a imagem do Brasil de uma forma muito positiva, tanto que amanhã eu estou embarcando, junto com 2 colegas, para Singapura. Vai ocorrer o Congresso Mundial de Saúde e Segurança do Trabalho, e nós vamos apresentar o observatório. É parte do evento, não é side event, não, é do evento, a apresentação do observatório.
temos várias universidades pedindo, também solicitando uma plataforma aberta. Hoje à tarde, o doutor Leonardo Osório, que está ali atrás, que é o nosso coordenador nacional de meio ambiente e trabalho, vai poder palestrar para as senhoras e para os senhores e falar mais sobre esse observatório. Então, o que nós precisamos é o quê? É pensar preventivamente e agir de forma conjunta. Mais do que defender governo, defender pessoas no governo, todos têm que defender a sociedade, o Estado. E, dentro desse espírito, eu coloco o Ministério Público do Trabalho à disposição de todos os órgãos aqui presentes, todas as autoridades, para que possamos sempre pensar num meio ambiente de trabalho seguro, um meio ambiente de trabalho sadio, pensar na sociedade brasileira. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra a ministra Delaide Alves Miranda Arantes. Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa aqui na pessoa do Dr. Paulo Gustavo Medeiros e da doutora Maria Tereza, cumprimentar a todos, meu abraço, do Ronaldo, e a todos vocês, né, que lá em Goiás a gente diz, numa quarta-feira brava dessa, né, vocês fizeram essa opção de estarem aqui. O Tribunal Superior do Trabalho, ele tem um programa de trabalho seguro, com o Comitê Gestor Nacional e comitês gestores em todos os 24 tribunais regionais do trabalho. E o tema dessa gestão é saúde mental no trabalho. Nós promovemos uma palestra com o professor Christophe Dejoux sobre saúde mental no trabalho, recentemente no TST, com 1.700 pessoas inscritas. E estamos organizando o Seminário Internacional de Trabalho Seguro, que será de 18 a 20 de outubro. E quero parabenizar por esse evento, realmente é uma iniciativa muito importante, né, para incentivar as iniciativas conjuntas, né, que precisamos promover. Eu tenho feito palestras nesse período e não deixo de falar sobre a questão relacionada ao acidente do trabalho. Eu quero comungar de tudo que foi dito aqui pela doutora Maria Tereza, que eu endosso, nós comungamos das mesmas preocupações externadas por ela, e eu tenho uma preocupação muito grande com a conscientização, porque falta muita conscientização. O Brasil, ele tem, no setor privado, em torno de 100 milhões de trabalhadores, e as nossas estatísticas é de que o Brasil é o 4º país do mundo em acidente do trabalho, é um dado da OIT, e, de acordo com dados da Previdência Social, em 2015 foram mais de 600 mil acidentes. É uma situação bastante preocupante. E no quesito conscientização, que eu me preocupo bastante, nós temos um problema, que é a grande mídia, né? A grande mídia, nós precisamos nos preocupar com a democratização da grande mídia, para que nós tenhamos no Brasil uma situação de que as preocupações e as questões chaves dos trabalhadores sejam ouvidas, que as questões chaves do Ministério Público, da AGU, e relativas à saúde, à higiene, à segurança, que é assegurada na nossa Constituição Federal, mas que nós não conseguimos perpassar a questão relacionada à conscientização, né? Nem dos trabalhadores e nem dos empregadores, né? E isso seria um grande avanço a democratização da grande mídia, para que temas de tamanha relevância tivesse voz na grande mídia e pudéssemos, assim, avançar na conscientização. O doutor Ronaldo, que nós temos palestrado juntos, ele já me ouviu falar isso diversas vezes. Eu gosto sempre de mencionar uma afirmação de uma abolicionista americana chamada Harriet Tubman. Quando da abolição, ela disse: libertei 1.000 escravos, teria libertado outros 1.000 se eles soubessem que eram escravos, né? Se os trabalhadores soubessem o risco que correm
e os empregadores soubessem o risco que correm, igual nos Estados Unidos, né, Dr. Ronaldo, nós teríamos uma outra situação. Mas o papel que nos cabe é esse da iniciativa da AGU, né, e assim eu quero finalizar parabenizando pela iniciativa e dizendo que o Programa de Trabalho Seguro do Tribunal Superior do Trabalho, ele é coordenado pela ministra Marilena Malman e subcoordenado por mim, que nós estamos ali inteiramente à disposição para essa ofensiva conjunta pela saúde e segurança no Brasil. Um abraço a todos. Senhoras e senhores, passamos a palavra ao excelentíssimo advogado-geral da União, Dr. Paulo Gustavo Medeiros Carvalho. Excelentíssima ministra Adelaide Arantes, excelentíssimo Ronaldo Fleury, doutor Ronaldo Fleury, amigo de longa data, doutor Leonardo Gadelha, doutora Maria Tereza, todos os presentes. É uma grande honra para a Advocacia Geral da União receber e fazer parte desse evento, que é sobre o ambiente seguro do trabalho. A Advocacia Geral da União, eu ressalto, tem feito um esforço muito grande, muito mais a título repressivo do que preventivo, no sentido de buscar as ações, buscar por intermédio de ações o ressarcimento aos cofres públicos dos valores pagos. A gente verifica que ao longo dos anos isso tem sido até exponencial, só a título exemplificativo, de 2015 para 2016 aumentou em quase 100%, de 6 para 11 milhões, de 2014 para 2015 foi de 3,5 para 6, e aí sucessivamente, mas nós verificamos a necessidade de não só tratarmos do mecanismo como algo repressivo, mas principalmente como algo preventivo. E essa atuação, acredito eu, tenha que ser não só a atuação de um órgão, mas uma atuação, na verdade, de Estado, como está sendo aqui. Aqui nós temos membros do Tribunal Superior do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, do Instituto Nacional do Seguro Social, do Ministério do Trabalho, de tal forma que, de fato, essa atuação conjunta do Estado rumo à prevenção, a ter um ambiente digno, a ter um ambiente que seja realmente próprio para o trabalhador, de tal sorte que, como foi dito aqui, tanto pelo doutor Ronaldo como pela doutora Maria Tereza, que o empregado volte para casa da mesma forma que saiu, ou seja, com sua integridade preservada, ressalto, sua integridade física e psicológica, de tal sorte que é com imensa alegria que a Advocacia Geral da União, ela recebe esse seminário. Desejo a todos os presentes um excelente seminário, que seja muito frutífero, que essa troca de experiências entre os diversos órgãos aqui presentes seja realmente bastante frutífera e útil para a vida do nosso Estado, do nosso país, da nossa sociedade. Então, até falam que discurso bom é discurso curto, e se for curto não precisa nem ser bom, né? Então, eu termino aqui agradecendo e desejando a todos um excelente seminário. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, informamos que este evento está sendo transmitido para todo o Brasil via online. Antes do encerramento, gostaríamos de informar que em seguida daremos início ao primeiro painel Consequências Econômicas e Sociais do Desequilíbrio do Labor Ambiental no Brasil, com o mediador Dr. Fernando Maciel, Procurador Federal da Primeira Região, e a participação do Dr. Jefferson Slader, Auditor Fiscal do Trabalho, e do Dr. Benedito Adalberto Brunca, Subsecretário do Regime Geral de Previdência Social. Declaramos encerrada a cerimônia de abertura do Seminário de Ambiente Seguro do Trabalho. Bom dia a todos.